Boas férias, pastor. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Amém. Vamos continuar nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos adentrar nessa manhã o capítulo 9, texto que nós falamos sobre ele há algumas semanas, poucos meses atrás, mas no sorteio aqui da ordem sacerdotal, caiu novamente esse texto para nós e sabemos que é pela providência de Deus e sabemos que a palavra do Senhor se renova, né, a cada manhã. Certamente temos mais a aprender através dessa porção da Sagrada Escritura. Capítulo 9, nosso intuito nessa manhã é caminharmos até o versículo número 31. Capítulo 9, versículos do 1 ao 31. Vamos fazer essa leitura de forma alternada, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes?
Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Vamos ler juntos o versículo 31? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Vamos orar? Nosso Deus querido, diante da Tua presença, nós estamos aqui satisfeitos pela Tua obra em nossas vidas, pela salvação que nos alcançou. Ó Deus, por sermos edificados, Senhor, através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Deus, que tem nos chamado a cada dia, nos fortalecido e nos sustentado, Senhor, nos Teus caminhos. Agora, Pai, nós te pedimos que mais uma vez a Tua palavra encontre lugar no coração do Teu povo. E mais uma vez, Senhor, essa palavra chame aqueles que têm o seu coração de pedra ao arrependimento e à fé. E, ó Deus amado, que a Tua igreja, que está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, continue firme na sã doutrina, Pai, te glorificando e despertada, ó Deus, nós cremos que mais uma vez nessa manhã o Senhor nos despertará, a fim de que nós busquemos uma vida de consagração e também, Senhor, do chamado à evangelização. Que o Senhor nos ajude nisso, para a Tua glória e louvor. Perdoa os nossos pecados, nós sabemos quanto somos falhos, mas nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus de misericórdia e de graça. Por isso nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo 31, ele me parece que dá um panorama e um ponto que é trazido por Lucas como ponto alto do livro do Atos dos Apóstolos, que é mostrar a ação do Espírito Santo na vida da igreja, Cristo sendo proclamado e a forma como essa igreja vai se disseminando, não só em Jerusalém, mas como nós podemos perceber aí, ele vai falar na Judéia, na Galiléia e Samaria, como cumprimento daquilo que nós já vimos lá no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, onde o Senhor Jesus chama a sua igreja para que ela testemunhe não só em Jerusalém, mas indo até os confins da terra. E aqui, dentro dessa narrativa onde ele vai expor esse crescimento da igreja, como nós percebemos aqui no finalzinho do versículo 31, estou fazendo o caminho inverso, né? Que crescia em número. Nesse ínterim, Lucas vai sendo usado por Deus no ato de selecionar as histórias que vai sendo narradas aqui nesse seu documento, que é o segundo volume do primeiro que vocês devem lembrar, que é o livro o Evangelho, segundo escreveu Lucas, quando ele escreve o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja que nesse Inter, ele está mostrando o crescimento da igreja e parece que em dado momento ele fala desse crescimento meio que impessoal, multidões, números, né? E a igreja vai se expandindo, a igreja vai crescendo, mas não é somente uma reunião de sínodo, né? Quando a gente vai fazer lá o relatório, o presbitério, né? Falando sobre o crescimento da igreja e coloca lá num documento e faz esse comparativo e diz, a igreja cresceu não sei quantos por cento. A propósito, a igreja presbiteriana na Paraíba cresceu 14%, graças a Deus, nesses últimos 2 anos, né? Somos
19.400 membros. Amém, graças a Deus, mas ainda somos poucos, podemos ir mais além, né? Podemos ir adiante. E aí Lucas vai mostrando, né, esse crescimento, pessoal, essa multidão, a ação do Espírito Santo efetiva, agindo nos corações, agindo na igreja, mas aí ele destaca algumas histórias de conversão que assim arrebatam o nosso coração. No último domingo nós vimos acerca da ação do Espírito Santo, na conversão de quem? Do eunuco. Não deveria valer, né, o lembrete do pastor nem do presbítero, né? Mas do eunuco. E a gente viu ali um anjo do Senhor que aparece a Filipe, ele deixa o seu ministério em Samaria, e veja esse percurso geográfico do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, ele deixa ali e vai ter num deserto, vamos plantar a igreja no deserto, e aí ele se encontra ali com um etíope que estava vindo de Jerusalém, voltando para casa, e ali se dá esse encontro, uma evangelização, assim, na providência de Deus, mas o Senhor vai usando o seu instrumento. Na ocasião é Filipe, o diácono. Filipe, o diácono. Via de regra, ordinariamente, o Senhor se utiliza dessas ferramentas tão falhas e tão pequenas a fim de evangelizar outros. Essa é uma, né? Ordinariamente, o Senhor se utiliza disso. No entanto, a gente entra no capítulo 9, eu falei há algumas semanas atrás sobre essa conversão de Saulo, e quando a gente começa a olhar assim, parece que Saulo ele entra nessa narrativa meio que sem pedir licença. Ele era muito mal educado nesse sentido. E ele chega assim, respirando, olha só, Saulo respirando ainda ameaças. Calma, Saulo, de onde você veio? Quem você é? Está entrando em cena, agora, de maneira mais destacada, uma das pessoas mais usadas por Deus na história do cristianismo. Um teólogo chamado William Larkin, ele diz que o evento mais importante da história humana, com exceção da vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, é a conversão de Saulo de Tarso ao cristianismo. Um historiador secular, ele diz que o cristianismo, tal como existe hoje, deve muito a Paulo. E de fato. E Paulo não deve pouco a Cristo, o Senhor que o resgatou, o Senhor que o converteu. E aqui, nesses versículos, eu quero falar um pouco mais sobre essa conversão de Saulo, dessa ação do Espírito Santo, Cristo, o próprio Cristo chegando-se até Saulo e o levando ao chão e o erguendo para um grande ministério profícuo e tão poderoso. Eu quero ver esse texto em 3 partes. Primeiro nós vamos ver um pecador redimido. Depois, um irmão que é abraçado pela igreja e, finalmente, mostrando Paulo como um instrumento usado por Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ver a história desse pecador redimido. Eu já disse a vocês que ele já chega assim, ofegante, respirando ameaças. Ele era um perseguidor ferrenho da igreja do Senhor Jesus Cristo. O seu propósito, ele estava, né, no episódio lá do outro diácono Estevão, né, consentindo com a morte de Estevão, e ele era um fariseu dos fariseus, um homem que entendia a lei, fazia parte desse partido rigoroso dos fariseus, era alguém versado, alguém que tinha sido criado aos pés de Gamaliel. E aí, quando ele percebe esse movimento da igreja cristã, do cristianismo, né, crescendo, logo ele atenta para o fato de que é um movimento herético, é uma heresia. O que é que ele faz? Ele obtém lá do Sinédrio, que é o Supremo Tribunal da Comunidade Judaica, essa autorização, uma carta de recomendação que é emitida aos rabinos daquela cidade para que eles possam ter essa autorização para caçar os hereges cristãos. Obviamente, ele está ali em Jerusalém, percebendo que depois lá da morte de Estevão, vou relembrando isso aqui para ficar bem pontuado, o que é que ocorre? A igreja se dispersa, ela não queria ir, estava todo mundo, né, tranquilo naquele ambiente de comunhão, mas dentro desse plano soberano do Senhor, ele permite uma grande perseguição em Jerusalém, e a partir dessa perseguição, a igreja se dispersa para outras regiões, permanecendo ali os apóstolos, né, em Jerusalém. Paulo, observando esse ambiente,
a sua presa ali está escassa em Jerusalém. O que é que ele faz? Ele sabe do movimento do cristianismo e percebe que esses cristãos que estão indo para outras regiões, o que é que eles estão fazendo? A gente viu através de Filipe. O que é que eles estão fazendo, irmãos? Eles estão pregando. O cristianismo está crescendo, ou seja, aquela seita, ela não morreu ali com o Estevão, mas ela continua viva, continua crescendo. Tanto é que Lucas vai nos dar essa informação logo no versículo 31, dizendo que a igreja estava crescendo em número. Obviamente, Paulo ele sai assim, respirando ameaças e morte, e tem a pretensão de encontrar os cristãos. E o que é que ele queria com isso? Certamente, o objetivo dele era prender esses cristãos, extraditá-los e levá-los a julgamento com o intuito de fazê-los renegar a fé em Cristo, ou, na pior das hipóteses, eles seriam o quê? Executados. Então, esse era o propósito aqui de Saulo de Tarso, disposto a perseguir os discípulos do Senhor Jesus. Veja que a partir do versículo 3, ele está ali no caminho de Damasco. Eu vou ser célere aqui, acho que a maioria dos irmãos conhecem bem essa história, mas subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, no versículo 3, parte B, e aí ele cai por terra, ele ouve uma voz, e é o próprio Senhor que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Senhor vai ter esse encontro com Saulo. E não foi uma visão, não foi um sonho, mas uma aparição de fato do Senhor Jesus ressurreto. Assim como o próprio apóstolo Paulo vai atestar na sua carta aos Coríntios, dizendo que o próprio Senhor Jesus foi ter com ele. Sabe? O Senhor Jesus, ele diz: por que você me persegue? A partir de então, a gente começa a perceber um Saulo que estava de maneira destemida e já com todo o seu plano demarcado e sua história de perseguir o cristianismo e dar fim a esse movimento, a essa heresia, mas aí ele cai por terra. E aí ele cai do cavalo, né? Muitos acreditam, nós cremos que era um cavalo, né? Pela distância que ele teria que percorrer, e era comum esse percurso ser feito a cavalo. E aí ele cai, e aí começa uma história de conversão poderosa da parte do Senhor na vida desse Saulo de Tarso, do apóstolo Paulo. Quando ele fala aqui no versículo 3, ele vai de estrada fora, quando ele já estava próximo de Damasco, ele vê essa luz, ele cai. Em outros textos vai falar que ele vê o próprio Senhor Jesus, e aqui marca de maneira muito profunda essa conversão do apóstolo Paulo, né? Aquele perseguidor, ele cai por terra, é como se ali Lucas estivesse mostrando alguém que perdera o domínio sobre si, alguém que não era mais dono do seu próprio nariz, alguém a quem Deus muda o seu percurso. E a conversão não é isso, não é o Senhor Jesus que nos intercepta na nossa caminhada ao inferno, e ele nos humilha, e ele se revela a nós por meio da sua palavra. É isso que o Senhor Jesus faz conosco. O Senhor Jesus fez isso com Saulo. Ele perde o domínio sobre sua própria vida. Agora, o Senhor Jesus começa uma série de ações na vida dele, demarcada agora com essa aparição, para transformar o coração de Saulo de Tarso. Veja, meus irmãos, que ele não tem mais esse intuito de permanecer na sua saga para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como é bom nós vermos que assim também ocorreu na nossa vida. Não, talvez você diga: não, eu não tinha a pretensão de matar nenhum cristão. Eu não sei se você era que nem eu, que eu ficava imitando os pastores. Quando eu era criança, eu ficava imitando os pastores, né? Tal, fazendo chacota. Olha só, pastor. Né? E aí, eu não sei que tipo de incrédulo era você. Mas, em suma, nós éramos todos inimigos de Deus, inimigos da cruz. Porque essa é a condição que a Bíblia mostra para todos aqueles que não estão em Cristo. Né? Eles estão
destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. Agora, é interessante porque o Senhor Jesus diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Um dos ensinos que mais permeiam a doutrina paulina é a união com Cristo. O fato de que na morte e na ressurreição de Cristo nós estamos representados nele. E aí nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Isso é uma linguagem muito paulina, né? Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Ele vai dizer isso lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, Romanos, Efésios também. E essa é uma verdade confortadora para a gente. Ele nos assegura, através disso, que há um cuidado especial de Jesus para conosco. Há esse cuidado. Há esse cuidado pelo fato de nós estarmos em Cristo Jesus. Porque quando o Senhor Jesus vai ter com Saulo, diz assim: você está perseguindo a igreja? Não, está perseguindo a mim. Esse ensino sobre a união de Cristo nos traz também a uma advertência, na verdade, leva uma advertência aos opositores do povo de Deus. A gente nós tivemos até ontem um seminário falando sobre o mundo islâmico e da forma como eles têm uma apologética muito bem formatada para com o cristianismo, algo que não ocorre para com outras religiões, como se eles vissem o cristianismo como uma ameaça de fato real, né? Algo assim diabólico. Então, no seu sistema de apologética, de defesa da fé, eles têm assim, de maneira muito sistemática, uma abordagem para com o cristianismo, para desmontar toda a teologia cristã, toda a premissa cristã, todo o fundamento apostólico. E aí nós percebemos que esses que atentam contra o Senhor, contra a igreja do Senhor, há essa advertência, eles estão agindo contra o próprio Senhor, não apenas contra o seu povo. Isso nos traz também um incentivo. O incentivo é de fazer o bem aos que amam a Cristo. Fazer o bem. Olha como isso é interessante. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículos 40 e 42, diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber a quem, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. De modo, irmãos, que é interessante a gente perceber que o próprio bem que se é feito à igreja do Senhor é como se nós estivéssemos fazendo esse bem ao próprio Senhor. Como é que isso se aplica à questão missionária? Obviamente, aqueles países que, seja num contexto cultural, num vilarejo, em outra nação, aqueles que recebem os missionários, os enviados do Senhor, qual a recompensa que essa cultura recebe? Certamente a redenção. Certamente com a propagação do Evangelho, a salvação se difunde, né? Então esse é algo precioso. Nós estamos em Cristo Jesus. Veja que esse chamado do apóstolo Paulo é um chamado particular, porque Jesus, ele tinha esse encontro marcado, era com o apóstolo Paulo, com Saulo. Quando eu disser apóstolo Paulo, vocês já entendem, tá bom? Era com Saulo ali. Ele saiu naquele dia com essa missão específica. Tinha uns anjos lá para ele comissionar, ou como é que nasce uma heresia? Estava lá para comissionar, mas aí Jesus disse: não, sou eu mesmo. Como assim? Não, eu mesmo eu vou lá. Eu vou refrear esse camarada. Eu vou me revelar a ele. O encontro era com Saulo, de modo que aqueles que estavam naquela comitiva maligna, infernal, eles não veem da mesma forma que Saulo vem. Eles escutam algo, mas a revelação é para Saulo. Ele vai falar aqui, mas vai ser mais claro também em Atos, no capítulo 22. E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eita, meu amigo. E aqui ele fica completamente desarmado, né? Eu sou Jesus. Mas Jesus de fato ressuscitou? Ele não era um devaneio? O Senhor não era uma história criada por
por uma seita, é o Cristo ressurreto aqui. A quem tu persegues, Saulo. Essa revelação, voltando à questão que foi uma revelação particular, e ainda que haja uma salvação, como a gente pode chamar de uma ação evangelística, onde há um apelo e várias pessoas se convertem, isso pode ocorrer, né? Mas aquela conversão, por mais que pareça ser uma conversão em massa, mas é, de certa forma, uma conversão particular. É o Senhor que nos convence particularmente acerca da sua obra, acerca do nosso pecado e da nossa necessidade do Salvador. É o próprio Jesus que se interessa conosco. É o próprio Jesus que coloca o seu nome, o nosso nome, na sua agenda. Isso é glorioso demais. Veja que nós temos nos pontos do calvinismo, né, onde está ali fundamentada a nossa base sistemática sobre a salvação, e ali a gente lembra da depravação total, né? Vocês acham que Saulo é um camarada depravado aqui? Você pode dizer pelo grau de periculosidade. Ele era uma ameaça ao cristianismo. Era um homem que estava alheio à lei de Deus, embora pensando estar cumprindo a lei de Deus, mas estava indo contra o próprio Deus, indo contra o próprio Senhor. Era alguém que estava com o seu coração corrompido, carente de Deus. Assim como nós também estávamos. Ou seja, todo homem, toda pessoa sem Deus está no seu estado natural agora, contra a lei do Senhor, como inimigo de Deus, como eu já falei ainda há pouco. Essa é a depravação total. E aqui a gente vê uma eleição incondicional, um chamado eficaz, de modo que Jesus não chega assim e diga: ô Senhor Saulo de Tarso, com licença, né? Com licença. Embora o Espírito Santo seja educado, mas ele tem uma espada. E ele perfura a nossa alma. E ele nos rasga completamente. De modo que quando a gente quer esboçar alguma reação, nós já estamos totalmente derrotados, vencidos pelo Salvador. Assim aconteceu conosco. Não tem nenhum lampião no reino na impiedade que não possa ser, lampião espiritualmente falando, né? Que não possa ser cortado, quebrado pelo Espírito Santo de Deus. Assim, houve esperança para mim? Sim. Houve esperança para você? Sim. Há esperança para o mundo mal? Sim, há esperança, porque o nosso Deus, ele é poderoso em salvar. Em Jonas, no capítulo 2, verso 9, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Então, a conversão é algo muito importante na vida de um crente. Na verdade, ela é a porta de entrada. Tudo começa com essa regeneração, com essa ação do Espírito Santo. E ele acaba sendo derrotado pelo Senhor, como eu falei. E é importante a gente pensar, porque se alguém se converte e continua no domínio de sua vida, é porque não experimentou verdadeiramente o novo nascimento. Nós estávamos falando, eu vou tocar de novo no seminário de islamismo, para quem estava aqui, amém, quem não estava perdeu, mas aqui a gente pode pensar, no mundo islâmico, os extremistas, eles têm aquela prova de fé, quando se colocam no seu próprio corpo, né, os mártires colocam, enchem seus corpos de bombas, e aí eles detonam essa bomba num meio onde tem cristãos, e ali se levanta, eis um mártir. Sabe, o apóstolo Paulo, adiantando aqui ao que eu ia falar na frente, mas o apóstolo Paulo, ele, pela tradição cristã, ele morreu no ano 64. Nero, ele manda matar o apóstolo Paulo decapitado. Nem todos os cristãos vão morrer martirizados. Eu acredito que nem todos vocês, nem todos nós vamos ser martirizados.
No contexto brasileiro isso não é tão comum, mas pode acontecer, não é? Mas todo crente, ele é chamado a morrer. A vida do crente é uma vida de morte. De modo que aqueles que nasceram de novo, eles nasceram para morrer para o mundo. E essa morte, ela é contínua. É uma morte. De modo que o próprio Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, todos nós recebemos esse chamado da parte de Deus para morrermos para nós mesmos a cada dia. Morrermos a cada dia. Meus queridos, vamos para um segundo ponto aqui. Agora, Saulo, se você olhar para a narrativa bíblica, Saulo, no versículo 7, versículo 6, ele cai por terra, né? No versículo 6, assim, o Senhor Jesus diz: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E ali ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. A partir daqui, Saulo ele é conduzido, veja que aquele que tinha domínio sobre si já não tem mais, ele é conduzido por alguém, a Bíblia vai falar de um certo Judas para onde ele vai. Ele fica lá em Damasco durante 3 dias e ali ele está em oração, não come nada. E certamente o Senhor Deus estava trazendo à memória de Saulo de Tarso, né, os seus pecados e a sua necessidade de arrependimento, um arrependimento que já tinha alcançado o seu coração, e ali ele se quebranta durante 3 dias. Durante 3 dias, ficando meio que atônito. Não sei se isso aconteceu com você no ato da sua conversão, né? Ficar atônito, assim, a gente fica pensando, né, quem éramos e como nós somos pecadores de fato, e ali o Senhor Jesus vem consolidando essa obra de salvação em nossos corações. Já salvo, mas aí o Senhor vai consolidando ainda mais as nossas convicções. O fato é que ele fica ali, e através de uma visão, o texto vai chamar a atenção de outro personagem chamado Ananias. Depois que Saulo fica recluso ali na casa desse certo Judas, na rua direita, né? Na casa de Judas. E aí o Senhor aparece através de uma visão a Ananias. Ananias era um provável convertido por ocasião da expansão da igreja. E o Senhor Jesus determina que Ananias vá ter com Saulo. E diz até o endereço. O Senhor diz até o nome e o sobrenome de Saulo, né? Ele diz, Paulo, ele diz Saulo, ele conhece o nosso nome e o nosso sobrenome. Ele diz, vai lá, Ananias, para essa visita pastoral. Ananias, a princípio, quer lembrar o Senhor Jesus, dizendo assim, o senhor sabe bem que está falando, não é a rua à esquerda, não. Você está dizendo à direita, mas eu acho que não é, eu acho que é outro endereço. O Senhor errou o CEP. Mas, finalmente, ele obedece. E vai ter com Saulo. Para amenizar, talvez Jesus diz assim, olha, ele está lá orando. Ele está orando, pode ir, ele está tranquilo. Está de olhos fechados, mas Ananias, não, nem orando esse Saulo, ele me emite confiança, inspira confiança. Ele acaba sendo vencido, né, por amor ao evangelho e mesmo correndo um risco, né? Talvez no seu coração ele possa ter decidido, eu vou ter lá, Jesus está me mandando, eu não sei o que é que vai acontecer comigo, mas eu vou em obediência. E Ananias vai. O chamado missionário é um chamado de obediência, né? Chamado, não sei o que é que vai acontecer comigo, mas eu vou obedecer àquele que está me chamando para essa obra. Não tem a sua vida como preciosa. Um comentarista chamado Grant Osborne, ele diz algo interessante. Diz sobre Ananias, ele provavelmente era um dos escolhidos por Saulo para ser preso e transportado para julgamento em Jerusalém.
mas agora, contrariamente, era um dos escolhidos por Deus para ir finalizar a conversão do próprio homem, a quem temeram por longo tempo. Que coisa profunda isso aqui. Eu não sei se Saulo tinha uma lista com nomes no bolso, pensando quais eram as cabeças, quais eram as pessoas mais influentes do círculo cristão ali. Mas certamente Ananias seria um desses. Mas aí, no plano de Deus, no plano do Senhor, poderoso para salvar, Ananias agora se torna uma ferramenta de Deus, um instrumento do Senhor para ir ter com Saulo. Que coisa preciosa, meus irmãos. E aqui, no verso 17, todas as vezes que eu leio, eu fico emocionado, porque quando ele vai falar quanto importa sofrer pelo meu nome, e no verso 17 diz: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso demais. Ele entra, não sei se ele estava meio desconfiado, entrando naquela casa, diz: cadê esse Saulo de Tarso? Quando vê aquele Saulo de Tarso em oração, ele diz: Saulo, irmão, o Senhor me mandou aqui. Meus irmãos, às vezes nós não valorizamos o fato de termos irmãos em Cristo. Quantos de nós não gostaríamos de saudar alguém da nossa casa chamando de irmão? Eu tenho pessoas em meu lar a quem eu não posso chamar de irmão. Talvez você tenha alguém. Mas eu também tenho pessoas na minha casa a quem eu posso chamar de irmão. E quando nós dizemos irmão, não só o nome, mas o que ele simboliza para nós. Alguém que foi alcançado por Cristo Jesus e chamado para a mesma família na fé. Eu louvo a Deus por ter uma família na fé, por te chamar de irmão. Eu dou graças a Deus por te chamar de irmão, Júnior. Dou graças a Deus por te chamar de irmão, Gladson. Graças a Deus por chamá-los de irmãos, Dani e todos vocês. Presbítero Itiel. Nesse plano eterno de Deus, Ele nos chamou a fazermos parte dessa mesma família. Nós sentimos o peso disso. Nós sabemos o que isso significa. De termos irmãos. Antigamente tinha uma canção que a gente cantava muito, né? Já fica o spoiler aí. Como é precioso, irmão, andar bem junto a ti. Né? E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. É isso? E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, né? Sua vida trouxe a nós. Meus irmãos, que coisa preciosa. Primeira vez, Saulo é chamado de irmão. Né? Deixa eu continuar. No verso 18, diz lá que imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, ele tornou a ver. E aqui fica um ponto que o próprio Senhor poderia ter ido ao encontro de Saulo novamente. Ele não tinha ido ao encontro de Saulo lá em Damasco, na estrada de Damasco. Ele mesmo poderia ter ido pessoalmente. Saulo, sou eu de novo. Volte a ver, meu filho. Você é um instrumento em minhas mãos. Mas agora, e aí era um ponto que eu gostaria de enfatizar nessa altura, que é a importância da comunidade cristã, a importância da igreja na vida do apóstolo Paulo, a importância da igreja, por assim dizer, também na nossa vida. E aí ele chama Ananias: não, é você, é esse corpo, agora você vai lá, como se dissesse, agora é a igreja que é responsável pelo discipulado de Saulo, embora ele tenha tido uma experiência lá na Arábia, onde o Senhor Deus certamente o treinou e lhe trouxe outras experiências, mas ele está incorporado à família na fé, e é nessa ocasião que ele é batizado também. Veja, essa introdução à família de Deus. A seguir, no verso 18, diz que ele levantou-se e foi batizado. Né? Ele é passivo aqui nessa história. Ele foi batizado, ele não faz algo, ele recebe algo. E esse recebeu algo, ele recebeu de alguém. Ele é batizado. No verso 19, diz: depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com quem?
com os discípulos. Ele permanece com os discípulos. Ou seja, introduzido à vida da igreja, ao contexto da igreja, ainda que mal visto por muitos, né? Tanto é que vai ter que ter uma ação aqui efetiva de Barnabé para explicar lá, não, ele foi convertido de fato, ele não é uma ameaça mais para a igreja, mas ele está incorporado aqui, ele está com os discípulos, ele permanece com os discípulos. Quando ele volta para Jerusalém, no verso 26, ele tenta se juntar aos discípulos, mas não consegue por conta própria. E aí é o episódio onde ele recebe esse auxílio de Barnabé. Olha o que diz o versículo 27, que diz assim, mas Barnabé fez o quê? Deixa eu ler o 26 para vocês entenderem melhor. Tendo chegado a Jerusalém, irmãos, depois de eu explicar que deve haver um intervalo assim, tá certo? Ele chega em Jerusalém, não foi tão rápido como o texto parece, sugere. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, não acreditando que ele fosse de fato discípulo, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Veja que ele tenta essa comunhão, a princípio não consegue, entra Barnabé na história. No verso 30 também fala que, tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, esse aqui já é em Jerusalém, quando ele é enviado a Tarso, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ou seja, mais uma ação aqui da Igreja de Cristo, dos discípulos, para livrar o apóstolo Paulo. As lições aqui nos saltam os olhos, irmãos. Será que buscamos intencionalmente comunhão? Porque diz que Saulo, ele procurou ter comunhão. Quando a gente vê, quando ele chega em Jerusalém, ele procurou juntar-se com os discípulos. Após a sua conversão, ele está com os discípulos. Ele procura intencionalmente esse contato, ainda que percebendo, imagine só a hostilidade, o medo com que os cristãos estavam olhando para Saulo. Quando ele chegava assim, esse cara é perigoso. Talvez ele seja um infiltrado, porque corria esse risco, né? Ele ter forjado uma conversão, ter se infiltrado entre os cristãos para o quê? A fim de perseguir esses cristãos e saber onde é que eles estavam. Então, perceba, se ele chegasse aqui na igreja, você percebendo que ele era um perseguidor, alguém que mata os crentes, e de repente chega na igreja, você diz, quem é esse camarada aqui, o que é que ele quer? Quais são as suas intenções? Mas ele está com os discípulos. Ele procura estar com os servos de Deus. Às vezes a gente fica reclamando que a gente não tem comunhão, ou que não há espaço para a gente na igreja, ou que a igreja é fria, ou que há panelinhas, ou isso ou aquilo. Mas será que a gente procura, de fato, se inserir nesse meio, furar essa bolha? Ou será que não é muito sentimentalismo da nossa parte? Calma, que eu vou chegar na igreja, a exortação para a igreja também. Mas será que a gente não fica com muito milindre, né? Não sei se é essa palavra. Fica com muito, né? Com muito cuidado, e parece que qualquer olhar é fulminante para você, e você, qualquer coisa, fica magoado. Então chega um momento assim, eu vou ficar na minha. Chega um momento, é melhor me afastar, é melhor me isolar. Gente, Saulo estava aqui, não estava sendo bem-vindo, não. Ele não era o grande apóstolo Paulo, onde as pessoas estavam investindo posteriormente no seu ministério, querendo visita do apóstolo Paulo, querendo a sua companhia. Não. Estava sendo rejeitado. Se fosse assim conosco, hein? O povo ali não me aceita não. Nunca mais vou naquela igreja. Nunca mais eu participo desse departamento. Sabe, meus irmãos, por causa do evangelho, a gente se submete. Por causa do evangelho, a gente se humilha. Por causa do evangelho, a gente caminha mais uma milha. Por causa do evangelho, a gente estende a destra de comunhão, né? Por causa do evangelho que os porcos espinhos, entendam bem, se abraçam. É por causa da cruz. Ou você pensa que você queria comunhão com Cristo? Você não queria, não. Ou Saulo queria comunhão com Cristo? Queria, não. Mas ele se submete. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui minimizando as dificuldades.
Eu não estou aqui minimizando a realidade de que quando pecadores dizem sim no sentido de fazerem parte do contexto de igreja, eles vão ter uma vida fácil. É difícil mesmo. Para você que é novo na igreja e fica vivendo aquela lua de mel, né? É bênção demais. Mas quando o tempo vai passando e a gente vai conhecendo o outro, mas eu diria, a gente vai conhecendo, né? Vamos nos conhecendo melhor, porque é a partir desse convívio comunitário onde muitas vezes o Senhor revela pecados que quando a gente está numa vida isolada, a gente não percebe. A gente não percebe o quanto a gente era egoísta, não percebemos o quanto somos orgulhosos, o quanto temos dificuldade de relacionamento, mas quando o Senhor Deus nos insere dentro da igreja, é que essas dificuldades, algumas são pecados, vão sendo, né, revelados. E o que é que a gente vai fazer com isso? Eu digo para você, o que é que o Espírito Santo pode fazer com isso? Ele pode prover santificação, ele pode prover comunhão, transformação nos corações. A atitude de Ananias de ir ao encontro de Saulo para ajudá-lo também é interessante. Será que a gente busca integrar os outros à igreja? E aí eu falo para as panelinhas, né? Será que a gente procura, às vezes a gente corre o risco de ficar muito fechado também? Né? As nossas atividades na igreja, os nossos departamentos, os nossos grupos de leitura, enfim, não devem ser um fim em si mesmo. A gente não pode fechar a porta. A porta nunca é trancada pelo lado de dentro. Né? É sempre pelo lado de fora. As pessoas podem abrir, elas têm acesso. Porque é bom, a gente cria naturalmente um grupo de afinidade. Né? Isso é normal. Mas será que nós não estamos fechados e realmente tem gente que está querendo entrar e a gente não percebe? Ou pessoas que se tornam invisíveis dentro da nossa comunidade e acabam indo embora e de fato elas têm do que de certa forma, dizer que elas tentaram, mas não conseguiram esse acesso? Precisamos ser mais sensíveis a isso. O ato de Barnabé aqui, ele é muito especial, irmãos, porque Barnabé tomando consigo, isso dá a ideia de que ele pegou Saulo pelo braço e disse assim, não, vamos lá, vamos resolver esse negócio. Ele não fica alheio, não fica à parte, ele entende que é algo que precisa ser trabalhado. E isso nos mostra acerca da importância da ação da igreja na integração dos irmãos. É na comunhão onde a gente se desgasta, né? Crentes dentro da igreja envelhecem mais rápido. É verdade, por causa dos problemas. Mas crentes fora da igreja nunca amadurecem. Crentes dentro do contexto da igreja, eles criam mais cabelo branco. Eu não sei se é coincidência se eu estou falando de seus cabelos brancos, pastor. Né? Tão piedoso. O pastor disse, é coincidência. Ou perde os cabelos, né? E aí a gente contextualiza mais. Abrange outros irmãos. Né? Mas crente fora da igreja, ele nunca amadurece, gente. Ele vai viver sempre um menino na fé. Ele nunca vai se integrar. Ele nunca vai sentir essa sensação agridoce de estar dentro da igreja de Cristo, de sofrer pelo outro, mas ao mesmo tempo perceber que o Espírito Santo, de maneira graciosa, estava fazendo crescer em graça, em comunhão, e no outro irmão também. Isso o Senhor Deus faz. Tem um pouquinho mais de paciência. Não saia do grupo agora. Dê mais uma chance a esses meros pecadores aqui. E será que a gente está disposto a proteger os nossos irmãos? Às vezes a gente toma conhecimento do que está acontecendo, mas falta essa ação de proteger os que sofrem em nosso meio. A gente precisa estar mais atento também. Último ponto aqui. Saulo foi um instrumento usado por Deus. Aí eu volto com vocês. Hoje eu estou indo para lá e para cá, porque esse era o meu argumento, mas voltando para o verso 15, que diz assim, quando o Senhor, ainda na visão para Ananias, diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O chamado apostólico
para o apóstolo Paulo, ele tinha esse propósito mais específico de ir para os gentios. No capítulo 22, o próprio Paulo vai dizer lá nos versículos 14 e 15. Vamos lá? 14 e 15 do capítulo 22. Se fosse você, eu daria uma lida aí nesse texto também, posteriormente, porque ele complementa aqui essa passagem. Versículo 14, ele diz: Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para... Vou ler do 12, gente, para contextualizar melhor para vocês. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Ainda falando a Agripa, me lembrem, meus irmãos, eu não coloquei, acho que é Atos 20, 26. Atos 26. Obrigado por terem lembrado. Vamos lá. Eu dei nem tempo, né? Eu vi que era pertinho aqui. Versículo 16. Alguém pode ler? Eu vou pedir para alguém ler do 16 ao 18. Exato, por favor. É até aí, né? Paulo, ele tem esse chamado específico aos gentios e ele é um apóstolo chamado como quem fora de tempo, né? Um apóstolo chamado fora de tempo. E aí a gente pode pensar se o apóstolo Paulo, ele cumpria esses requisitos apostólicos. Antes disso, eu queria perguntar aos irmãos, vocês sabem, eu sei que é diverso, talvez não seja nem prudente para me perguntar isso, mas eu vou lá. Comecei. Quais são os requisitos apostólicos para alguém ser reconhecido como apóstolo? Alguém sabe de alguns desses requisitos? Isso. Eu estou entendendo esse caminhado com o Senhor, chamado pelo próprio Cristo, exato. É um chamado. O que o presbítero Edvan falou, a gente pode pensar como também como ser testemunha do próprio Senhor ressurreto, né? Ele ressuscitou e a gente usa olha só como nasce uma heresia. Os apóstolos eles veem lá o próprio Cristo ressurreto. Tem outro aspecto aqui relacionado à questão da autoridade para realizar milagres. E é interessante que depois desse período apostólico não há registro de um fenômeno tal como ocorreu nesse tempo. De quê? Desses milagres, né? Com o propósito de quê? De encaminhar a palavra de Deus. Era sempre com esse propósito, de apontar para o Senhor Jesus Cristo. Não é? E o último ponto, geralmente os teólogos eles colocam esses 4 pontos em comum. Há outros critérios, algumas pessoas elencam outros, mas tem aqui a autoridade para ensinar e definir a doutrina. Lembremos que a nossa doutrina está firmada o quê? No fundamento apostólico. Nossa doutrina está fundamentada firmada nesse fundamento apostólico, de modo que Isso. Pode ler. Exato.
Exato, exato. E aqui está um dos critérios, né? Aqui está um dos critérios. Então, Paulo fez parte desse colégio apostólico de forma extraordinária. Tem quem diga que isso foi um equívoco, aquela eleição lá com Matias, né? Mas a gente, eu não entro nesse mérito. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 7 e 9, Paulo vai nos falar. Quem achar pode ler, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15. Eu já falei a respeito, mas não lendo aqui. Isso, por favor. Eita, exatamente. Ele se considere de fato como alguém a quem Jesus apareceu e o chamou e o vocacionou para esse ministério apostólico. No verso 20, deixa eu ver aqui, parece que eu saí do roteiro. Voltando aqui a essa questão de que da ênfase na pregação do apóstolo Paulo como esse instrumento usado por Deus, voltando para o nosso texto de origem, tá bom? Voltando para vocês não se confundirem, capítulo 9, verso 20. Mas anunciei primeiro aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Aqui é aquela característica do novo convertido, né? Sair pregando e a gente está com aquele ânimo todo, com aquele vigor, dizendo assim, parece que o mundo inteiro, de fato, o mundo inteiro está perdido, mas parece que você vai ser usado por Deus para pregar para o mundo inteiro. E a gente tem que pregar, e a gente sai pregando, e tal. Algumas pessoas permanecem com essa ênfase e com o seu coração aquecido durante toda a sua vida. Alguns, né, ficam mais quietinhos depois, às vezes ficam intimidados ou esfriam. Tem vários motivos aqui. Mas o fato é que, como a gente precisa, né? Eu não sei como foi o início da sua fé. Se você demarca mesmo o início da fé, algumas pessoas foram criadas num lar cristão, e aí, né, Deus foi lhe convertendo aos poucos, até um dia você ser convencido. Mas assim, será que já teve uma época na sua vida na qual você era mais ousado no pregar? E essa é uma palavra que aparece muito no texto de Atos, e especialmente nesse texto fala que Saulo ele pregava com ousadia. Esse senso de urgência do seu compromisso de pregar o Evangelho. E aí eu pergunto, como nós estamos em relação a isso? Na nossa vida em particular, na nossa vida individual, nós temos visto as oportunidades surgirem e nós temos desperdiçado essas oportunidades ou nós temos aproveitado essas oportunidades e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Será que o nosso coração arde por essa proclamação e também se quebra de misericórdia por aqueles que ainda não conhecem essa verdade, e isso impele a pregar o Evangelho do Senhor Jesus? Que esse Espírito seja aquecido em nossos corações, irmãos. Aquecido em nossos corações, que nada substitua isso. Em Gálatas capítulo 1, verso 17, Paulo relata que esteve na Arábia antes de voltar a Jerusalém. Por quê? Lucas não fala sobre essa questão da Arábia, não era o propósito de Lucas, mas lá em Gálatas ele vai dizer que teve esse período ali na Arábia. E a gente não sabe, de fato, onde se enquadra nessa narrativa essa viagem. Pode ser entre os versículos 22 e 23. No verso 23 diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, talvez no retorno de Saulo, ou então no versículo 26, entre o versículo 25 e o versículo 26. Nesse período,
o que é que pode ter ocorrido? Saulo deve ter recebido revelações diretas do próprio Cristo, como ele vai falar isso em Efésios capítulo 3, versículo 3, ele vai falar isso em Romanos capítulo 16, versículo 25, e em Gálatas 1, versos 11 e 12, que receberam essas revelações diretas do próprio Cristo. Alguns também pensam que ele foi pregar o evangelho na Arábia como extensão do seu ministério em Damasco. Eu entendo que a Bíblia nos dá mais vazão para a gente pensar sobre essa questão dele ter recebido revelações diretas do próprio Cristo durante esse período que esteve na Arábia. Paulo Anglada vai mostrar três pontos aqui desse chamado de Paulo. Vai falar sobre sua conversão, seu batismo e sua preparação espiritual. Então, de certa forma, a gente percebe isso nesse texto, né? A conversão, o batismo e essa preparação espiritual. Ele prega rapidamente depois da conversão, ele cresce nisso no versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o teor da pregação do apóstolo Paulo. No verso 20 ele diz que ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. No versículo 22, mostrando que Jesus é o Cristo. Isso é o teor da pregação paulina. E aí você pode pensar, mas Paulo, no versículo 20, né, tinha toda essa experiência para pregar nas sinagogas. O fato é que ele já tinha recebido do Espírito de Deus, o fato é que ele já era capaz de falar acerca do Senhor Jesus Cristo, mas no versículo 22 nos mostra que ele mais e mais se fortalecia. E o aspecto aqui não é aquele fortalecimento que vem depois do alimento físico, né? Mas é um fortalecimento espiritual. E com isso uma preparação maior, sabe? Saulo, ele precisou crescer. Tem uma questão excepcional no chamado apóstolo Paulo, sim, mas tem algo que é aplicável a nós, que é o quê? A necessidade de nós crescermos na fé. A necessidade de nós amadurecermos no conhecimento da palavra de Deus. E a pergunta é, você tem amadurecido no conhecimento da palavra? Tem crescido na palavra? É importante a gente pensar sobre isso, senão a gente fica preguiçoso, a gente acaba lembrando só da EBF, das músicas e dos versículos lá do tempo de criança, e a gente não continua a crescer, né, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi esse instrumento e nós encerramos pensando nisso, um ministério na Ásia, na Caia, Macedônia, Galácia. Ele enfrentou os sofrimentos, no versículo 24 de Atos, no capítulo 20, quando ele está se despedindo ali dos presbíteros de Éfeso, ele vai dizer, o versículo é muito conhecido nosso, ele diz, sabendo que iria sofrer, indo a Jerusalém, ele diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele está em Damasco, ele começa a ser perseguido, mas o plano que tinham que os judeus deliberaram entre si para tirar a vida de Paulo, ele fica sabendo disso, e no versículo 25 do capítulo 9 diz, mas os seus discípulos tomaram-no de noite, e colocando no cesto, desceram-no pela muralha. No versículo 30, em outra ocasião, ele é levado a Tarso. Tendo chegado, os helenistas discutiam com Paulo e procuravam mais uma vez tirar-lhe a vida. E no verso 30 diz, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Essa era uma amostra do que seria o chamado do apóstolo Paulo. Um chamado de convicção, de uma pregação ousada, de perseguição, mas de livramentos. E o Senhor usou Saulo de maneira extraordinária. Assim como pode nos usar, meus irmãos, de maneira graciosa. Você é um pecador redimido, amém? Que bom, louvado seja Deus. Você faz parte da igreja de Cristo. E você é abraçado pela igreja do Senhor. Se você não ousa a quebrar essas barreiras, meu irmão, eu lhe encorajo nessa manhã, para que você rompa essas barreiras
e venha se abraçar com a gente no sentido de vivermos a mesma fé e a mesma comunhão. Faça isso. Perdoe os nossos pecados. Somos fracos, mas foi essa realidade que Deus escolheu para nós, para crescermos na fé, em maturidade. E nós também somos chamados a sermos instrumentos usados por Deus para o louvor da sua glória. Vamos ficar em pé, meus queridos irmãos, e vamos orar. Eu dei o spoiler, né, como é precioso, irmãos, andar bem junto a ti. Então, venham para cá, vamos cantar esse louvor ao Senhor. Depois a gente encerra em oração.